Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar de novo aqui com você, com mais um vídeo. Só para lembrar, toda semana eu coloco um artigo novo no meu site, doutorcesar.com, doutor por extenso, D-O-U-T-O-R, e César com S no final, não é com Z, tudo junto, tudo minúsculo, doutorcesar.com. Toda semana um artigo novo para você, uma página e meia, portanto, não demora a ler. E aqui no meu canal do YouTube, também toda semana tem um vídeo novo para você assistir e poder compartilhar. Faça a sua inscrição se você não fez ainda. E hoje eu tenho um tema, aliás, antes de eu falar do tema, também comecei a colocar alguns vídeos mais curtos no TikTok. TikTok, @claramente NT, NT de Novo Tempo. Então tem já alguns vídeos ali, só você procurar também César Vasconcelos, psiquiatra, e você vai encontrar. Eu queria trazer para você um assunto analítico sobre cura emocional. O título é O Caminho da Cura da Dor Emocional Original. Vou repetir. O Caminho da Cura da Dor Emocional Original. Que é um caminho, é um processo, e a gente tem que enfrentar o não ideal. Todos nós temos que enfrentar isso, o não ideal sobre como funciona a família onde crescemos. Na história da humanidade, desde que Adão e Eva, criados pelo Criador do Universo, desde que houve a chamada queda, que eles caíram, Deus criou os seres humanos num nível chamado lugar Jardim do Éden, e caímos num nível que estamos há quase 6.000 anos praticamente, e então Jesus vai voltar em breve para estabelecer um novo mundo onde habita finalmente a justiça. Então, nessa queda que houve na raça humana, todos nós estamos, do ponto de vista espiritual, contaminados, Os filósofos chamam de angústia existencial, essa angústia profunda que todos nós temos, independentemente de raça, credo, posição socioeconômica. Todo ser humano tem angústia existencial que se mistura muitas vezes com angústia psicológica de outras origens, não de uma origem espiritual. Por isso que a solução para a angústia profunda humana não está no campo da medicação, não está no campo da psicoterapia, está no campo das práticas espirituais, porque é de origem espiritual. Aí entra a oração, na visão cristã entra o estudo da palavra de Deus e a busca dessa energia divina chamada graça para você conseguir vencer a si mesmo, buscar a iluminação do Espírito Santo para poder entender quais são suas dificuldades, quais são os seus defeitos de caráter que Deus está disposto a te ajudar a vencer. Então, desde que que a raça humana foi criada e que houve essa queda, nunca mais existiu uma família perfeita 100%. Mesmo Jesus Cristo, quando viveu aqui, tinha José, Maria, os filhos de José, os irmãos de Jesus por parte de José. Ali era uma família que tinha suas dificuldades. Os irmãos de Jesus, filho de José, eles eram muito críticos em relação à pessoa de Jesus. Eles achavam que Jesus era muito sério, muito severo, muito rígido, então eles praticavam, de certa forma, bullying em relação a Jesus. Então, só para citar uma família, nunca mais existiu famílias 100% perfeitas do ponto de vista comportamental e emocional. Então, mesmo os pais amando seus filhos, esse amor não é ideal, não é perfeito, e por isso existe alguma dor, alguma perda. Para algumas crianças, talvez as crianças mais resilientes, mais resistentes, que conseguem predominantemente olhar o lado positivo das coisas, a dor do convívio com uma família com mau funcionamento afetivo, que a gente chama de família disfuncional, talvez essa criança que tem mais resistência, mais resiliência, essa dor que ela vai sentir
como falei, com a família que ela vive, que nenhuma é normal, pode ser uma dor menor, pequena, não perturbadora, não devastadora, em comparação com seu irmãozinho ou com a sua irmãzinha na mesma casa, mesma comida, mesma religião, mesma forma, certa forma de lidar com ela. Essa criança, mas sendo mais sensível, talvez uma criança mais ansiosa, ela pode experimentar de modo mais doloroso as limitações do pai e da mãe no convívio familiar, comparado com esse irmãozinho, como eu disse, que é mais forte. E mesmo quando essas limitações da família, do pai e da mãe no convívio familiar, mesmo quando essas limitações são graves, por exemplo, um pai violento, viciado em drogas, uma mãe autoritária que grita com a criança e agride fisicamente por causa de um descontrole emocional, mesmo havendo essas atitudes, esses abusos na família, algumas crianças reagem a esses abusos de uma forma mais protetiva para elas do que outras com a mesma história traumática ou mesmo ambiente traumático. Por que essa diferença, né? A ciência ainda não sabe explicar por que algumas crianças têm essa resistência melhor do que outras. Então, alguns adultos com depressão, com ansiedade excessiva, com fobia, com estresse pós-traumático, com crise de pânico, com compulsões variadas para droga, para sexo, pornografia, para compra, com vários tipos de compulsões, entre outros sofrimentos mentais. Então, os adultos com esses sofrimentos mentais, eles precisarão passar pelo luto psicológico para viverem a dor original ao entrar no lugar doloroso dentro deles, e isso não é fácil. Muitos preferem tomar um medicamento psiquiátrico e não pensar mais no assunto da dor, né? Sempre que alguém sofreu uma lesão emocional no seu eu, no seu self, tocar de novo na ferida é perturbador e parece um tipo de morte. Então, entrar no lugar da dor, eu vou voltar a falar isso outras vezes, é interessante porque a palavra de Deus tem, por exemplo, você vai no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, no capítulo 36, ali quando Deus está falando para os seres humanos que Ele está disposto a tirar um coração de pedra de nós, coração de pedra é um coração duro, né, arrogante, mentiroso, enfim, sem amor, e colocar um coração de carne amoroso, compassivo, misericordioso. Então, em Ezequiel 36, Deus vai falando sobre isso, sobre essa terapia divina, e é interessante que tem um versículo em que Deus fala, eu vou ver até o versículo aqui para citar para você, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, então vamos lá, quer ver, olha, Ezequiel, capítulo 36, e o versículo, por exemplo, 25, Ezequiel 36, 25, Deus fala assim: então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, versículo 26, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, né, versículo 27, eu estou em Ezequiel 36, 27, e porei dentro de vós o meu espírito, o Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos e guardes os meus juízos e observeis. E aí Deus continua ali em Ezequiel 36 falando dessa transformação que Ele quer operar na nossa vida para nos ajudar a vencer a angústia existencial produzida pelo pecado. E aí tem aqui no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 31, Ezequiel 36, 31, então é como se Deus falasse assim, não está aqui nesse versículo, mas é como se ele falasse assim, o contexto é, olha, quando eu estiver fazendo essa mudança em você, se você quiser ir me procurar, eu vou tirar esse coração de pedra, colocar esse coração de carne amoroso. Então, quando eu estiver fazendo isso, aí vem o versículo 31. Então, vos lembrareis dos seus caminhos, voltando na linguagem popular, então você vai se lembrar dos seus maus caminhos e dos seus feitos ruins, que não foram bons, e você vai ter nojo em você mesmo das suas maldades e das suas abominações. Interessante, né? Como que realmente esse é o processo de cura profunda, né? Quando você se submete
ao Deus Criador do Universo, ao bondoso Deus que quer ajudar a construir um novo ser, uma nova personalidade saudável, um novo self. Então, inevitavelmente, a gente vai ter que entrar nesse caminho de perceber as nossas maldades, as nossas mentiras, as nossas manipulações, e isso não é fácil de fazer, porque a gente geralmente quer fugir dessa percepção, né? Então, voltando aqui no campo psicológico, sempre que alguém sofreu uma lesão emocional ao longo da infância, na adolescência, né, uma lesão emocional no seu eu, na sua estrutura de personalidade, tocar de novo nessa ferida é perturbador, parece um tipo de morte. Mas quando olhamos para a área em nosso psiquismo onde está a dor original, por que eu falo dor original? Porque a gente se torna aquilo que causa menos dor. Então, hoje, o que eu e você nos tornamos como pessoa tem muito que ver com defesa da dor que vivemos lá atrás, no passado, na sua família de origem, na juventude, na infância, na juventude, na adolescência, né? Aquilo que você tinha que se adaptar diante de um pai nervoso, uma mãe nervosa, ou enfim, uma ausência de pai, um divórcio dos seus pais, briga entre eles, né? Um pai frio, uma mãe fria, enfim, a criança tinha que sobreviver. E nessa busca de sobreviver, psicamente falando, ela foi construindo o que a gente chama de eu social, que é isso que eu e você hoje conseguimos fazer na nossa comunidade, convivendo com as pessoas. Mas quem sabe atrás desse eu social não tem um eu verdadeiro que quer aparecer, mas que dá medo de aparecer. Ou seja, porque para aparecer vamos ter que lidar com a nossa dor, a dor profunda. Então, a dor original, que eu quero dizer, é aquela dor emocional original vivida pela criança ao longo da sua infância, num ambiente que para ela foi dolorido, foi disfuncional. Como eu disse, para essa criança foi difícil lidar com a tristeza, com a angústia que as crianças sentem, né? Talvez para o seu irmãozinho foi mais fácil, como eu falei. Então, quando a gente olha para a área do nosso psiquismo, onde está essa dor original, e a gente sente essa dor original, então a gente pode entender a extensão e a profundidade da dor enterrada na mente. E a gente pode ficar com essa dor enterrada na mente muito tempo, inclusive a vida inteira. Tem gente que morre e não entrou em contato com a sua dor original, portanto viveu uma parte do seu self, uma parte do seu eu. Talvez foi bem sucedido financeiramente, talvez até profissionalmente, mas ficou meio alienado de uma integridade maior na estrutura da sua personalidade. Então, a dor da tristeza que surgiu ao longo da infância num ambiente familiar difícil pode se espalhar para o dia a dia na vida adulta, por exemplo, num choro espontâneo, né? Que algumas pessoas falam assim, não sei porque que de repente vê um choro, vontade de chorar, não sei de onde vem isso, né? De onde vem? Talvez dessa dor original. Então, olhar essa dor dói, né? Mas também produz benefícios. Uma pessoa em recuperação emocional, porque recuperação emocional, saúde emocional, amadurecimento, tudo isso são sinônimos, né? Uma pessoa que vai crescendo como ser humano, do ponto de vista emocional, psicológico, comportamental, ela vai amadurecendo. Isso é um processo, leva a vida inteira, né? Não tem ninguém que possa dizer assim, cheguei lá, agora eu sou top, né? Top 10, né? Sou a melhor do mundo em termos emocionais. Ninguém consegue isso. Só tem uma pessoa que foi assim, sempre top 10, né? O melhor de todos, que chama Jesus Cristo, né? Na sua humanidade. Foi o único ser perfeito que existiu e que vai existir nessa história da humanidade. Todos nós temos nossas limitações. Então, uma pessoa no processo de recuperação emocional, vivendo lá, conseguindo entrar no campo da sua dor original, ela disse assim, eu vou ler aqui, na infância eu sentia solidão, abandono e não conseguia lidar com isso. Estava no meio de muitos familiares, mas não podia falar do que hoje eu entendo que era a minha dor. Agora eu trabalho as minhas perdas do passado, o que me possibilita reviver aquela dor, só que de uma forma nova, sem precisar enterrar essa dor. Tendo a chance de experimentar e expressar a minha dor original, meus sintomas diminuem e me sinto melhor.
Eu vejo então que eu não preciso mais usar um comportamento disfuncional para encobrir a dor e tentar fugir dela. Interessante, né, esse relato. Então, a dor que produz sintomas, que sintoma? Depressão, depressivos, ansiosos, né, como esse que eu já citei aí, anorexia, compulsão, dependência química, crise de pânico, enfim, a dor que produz sintomas pode ter aparecido na vida da criança como consequência de por exemplo, um vínculo inseguro com a mãe, ou com o pai, ou com ambos, junto da sensibilidade da criança também e possíveis críticas e deboches de colegas na escola e na comunidade. Pai e mãe podem amar a criança dentro das limitações deles, dos pais. Porém, o jeito deles se relacionarem com a criança, sensível em algum nível, e eu estou falando de alguns pais, pode passar a ideia de que quem a criança é, de alguma forma, não é aceitável para esse pai ou para essa mãe. Então a criança tem a perda, né? É uma perda que é difícil para ela e que vai ser preciso viver o luto dessa perda para resolver essa dor original. O luto saudável é uma experiência sentida e consciente que não envolve sofrimento prolongado. O luto patológico, por outro lado, o luto doentio, é marcado por comportamentos autodestrutivos, autoderrotistas e mal adaptados. A pessoa que ainda não entrou no lugar doloroso da sua mente para vivenciar a dor reprimida do passado, para que essa dor finalmente se resolva e pare de produzir sintomas, vive o luto inacabado. E isso pode causar medo contínuo de proximidade emocional e capacidade restrita de intimidade afetiva genuína. E eu quero explicar que essa perda da capacidade de intimidade afetiva não é intimidade sexual. Tem muita gente que tem muito sexo e não tem intimidade, não sabe lidar com a intimidade afetiva. Então, vários pesquisadores que estudaram a teoria do apego, e um deles foi o psiquiatra, psicanalista, psicólogo John Bowlby, britânico, ele explica o processo de apego infantil como enraizado num impulso vital que, sendo frustrado, né, a busca dessa conexão com o pai e com a mãe, esse apego sendo frustrado, cria sendo frustrado como assim? O pai não quer saber da criança, a mãe também é muito nervosa, ou a mãe é fria, ou o pai está muito ocupado e sai de casa, não vê a criança, volta, já está dormindo, e fim de semana vai jogar bola com os amigos, enfim, tem uma negligência, ou tem uma rigidez na educação dessas crianças, alguma coisa que atrapalha esse apego da criança de maneira saudável com o pai e com a mãe. Então esse apego sendo frustrado cria uma sensação de perda quase, segundo o Dr. Bowlby, quase equivalente à da morte física. As necessidades de apego humano são enraizadas no impulso pela sobrevivência básica. Então, dentro das necessidades básicas de um ser humano, sem ser alimentação, higiene, limites, enfim, amor, existe o apego, a necessidade de conexão, né, física e emocional dos pais com a criança, pai e mãe e a criança. Então, quanto mais a pessoa consegue entrar no lugar da dor original e resolver sua perda de apego, trabalhar essa perda, trabalhar esse luto, trabalhar essa falta, menos ela vai se sentir impulsionada a comportamentos disfuncionais como uma forma de reparação. Admitir a si mesmo a irreversibilidade da perda e aceitar a realidade de que não há como voltar atrás e desfazer a experiência, ou seja, não tem como voltar lá atrás na infância e viver uma infância melhor para que não tenha a dor que foi feita com uma infância que foi complicada. Não tem, isso é inevitável, né? Mas admitir para si mesmo isso, eu vou repetir, admitir a irreversibilidade da perda e aceitar a realidade de que não tem como voltar atrás e desfazer a experiência, aceitar no sentido humilde, não arrogante, liberta da dor, melhora os sintomas
e ajuda a construção mais verdadeira da pessoa, mais íntegra, mais autêntica, e vai terminando com o falso eu. Esse é um processo difícil, é um processo que requer coragem para lidar com as nossas dores, e eu tenho muita tranquilidade de dizer que Deus é o mais interessado em nos fazer viver esse processo para a construção de um eu saudável, e você pode contar com ele. Eu queria terminar com o Salmo 91:15. O Salmo 91:15 são 5 estágios em que Deus nos promete andar por eles, né? 91:15, Deus fala assim: Ele me invocará, você, né? Você procura Deus. Segundo, eu estarei com ele, com ela na angústia. Deus está falando. Terceiro, eu vou livrar você. Quarto, deixa eu repetir. Ele me invocará, eu ouvirei, Deus vai ouvir a sua prece, a sua oração, o seu clamor, vai estar com você na angústia, vai livrar você e vai te honrar. Então são 5 estágios que você pode viver. Eu sou psiquiatra e me sinto muito confortável de dizer que procure essa relação com Deus aí na sua fé, né, mas uma relação pensada, né, uma oração pensada. Peça socorro a Ele, peça ajuda a Ele, ao Criador do Universo, que é bondoso, e Ele vai trazer soluções para essa dor original sua, né? Que não é resolvida por medicação. A medicação tem seu lugar, tem seu momento, mas a resolução da dor psicológica original que produz os sintomas, né, depressão, ansiedade e tal, tem que ver com a compreensão da sua dor, experimentar essa dor, expressar essa dor no ambiente terapêutico, no ambiente ético, e Deus vai te ajudar nisso. Na medida que você pedir a Ele, se Ele achar que Ele vai resolver direto isso com você, na sua intimidade com Ele vai resolver isso. Mas se Ele achar que você precisa de uma ajuda profissional, também Ele vai, de alguma forma, te iluminar para você entender isso. Tá bom? Fica com Deus. Até breve, se Deus quiser.